Os problemas da relação se tornam visíveis e insustentáveis. Vocês se amam, mas qualquer atitude do parceiro é motivo para discórdias e discussões. Em alguns momentos você decide pôr um fim nessa situação, e em outros fraqueja e sente medo de seguir adiante sozinho. Há uma série de fatores que influenciam sua decisão. E quando o nervosismo passa, você quer logo voltar e esquecer o que aconteceu. No entanto, o que passou vira mais um motivo para discussão e lá estão vocês separados de novo. O que você pensa a respeito? Por que existem casais que se amam, mas vivem brigando? Participe e compartilhe conosco através do tvuniversal.org ou facebook.com/Escola do Amor. É um assunto importante, é aquela velha história, né? Quando eles estão distantes, sente a saudade, sente a falta, mas quando estão juntos, parece cão e gato, briga o tempo todo. Pé de guerra, né? E infelizmente, isso é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Eu quero que vocês conheçam os nossos convidados de hoje, o Agnon e a Lúcia. Quanto tempo de casados, Lúcia? 8 anos. Vai bem o casamento, Agnon? Muito bem hoje, graças a Deus. Conta um pouquinho da história de vocês, como que vocês se conheceram. Normalmente os nossos convidados começam por aí, né? E o desenrolar dessa situação, os conflitos, os problemas que vocês tiveram. Bom, nós nos conhecemos no trabalho, nós nos falávamos normalmente. Eu não percebia nela que havia um sentimento. Descobri que ela gostava de mim através de uma amiga, elas conversavam. E através dessa conversa, eu tomei a decisão de conversar com ela. Eu não tinha interesse nenhum em ter um relacionamento naquele momento, porque minhas experiências não eram boas, relacionamentos anteriores, o exemplo familiar não era muito bom. Então eu queria ficar sozinho naquele momento. Mas, quando eu descobri que ela gostava de mim através dessa amiga, eu tomei a iniciativa de falar com ela e foi bem engraçado na época. Eu não sabia como conversar e eu aproveitei um momento que ela estava sozinha e eu decidi perguntar para ela assim, na hora, assim, é verdade que você gosta de mim? Ela ficou vermelha. Que vergonha! Fiquei de todas as cores, vermelha, verde, amarela. Você era o quê? Tímida demais? Bastante tímida. Ela deu aquele sorriso sem graça. E balançou a cabeça dizendo que sim. Então vamos conversar. E aí nós decidimos conversar e decidimos dar início ao nosso namoro. Mas você teve um passado difícil também, Lúcia? Não, ele, no caso, foi meu primeiro namorado. Ah, tá. Aí, então, nunca tinha passado por essa situação, né? Como foi a primeira vez. Vai ver a esse o motivo da sua timidez também, né? Isso. Nunca tinha se relacionado, nunca gostou de ninguém? Gostar sim, mas namorar nunca. Mas nunca chegou, a pessoa se declarou? Não, para chegar até a pessoa, nunca me declarei, não. Quer dizer, por isso que quando ele tomou essa atitude, você ficou surpresa. Surpresa, não esperava aquela situação. É verdade que você gosta de mim? Bem Podia direto. ter sido mais, né, gentil. Fui direto ao assunto. Aí me diz uma coisa, vocês namoraram quanto tempo? Nós namoramos, noivamos e casamos em 11 meses. Rápido, hein? Sim, Uau! Quem pediu e quem em casamento? Nos primeiros meses de namoro, eu já programei o noivado e, consequentemente, já programei o casamento. Já tinha certeza, tinha convicção de que era uma pessoa com perfil que eu gostava, porque eu já tinha pesquisado ela antes, já tinha estudado bem o caráter dela, as atitudes dela, então eu já estava convicto de que era a pessoa certa para mim. Bom, e depois do casamento, Lúcia? Depois do casamento, aí veio a fase de adaptação, que acredito que todos os casamentos são difíceis, mas pelo menos no meu casamento foi bastante difícil, porque ele veio de uma família onde pais eram separados e minha mãe foi meu pai e minha mãe, então não tive aquela referência de casal, porque só tinha a minha mãe, né? Meu pai havia falecido, eu tinha 8 anos de idade, então eu não lembro de nenhum convívio deles, né? Então isso tornava você uma mulher mais independente, eu suponho. Porque sua mãe
teve que ser, né? Teve que ser independente, teve que cuidar dos filhos, né? E então foi bastante difícil. Ele era ignorante, né? Nas palavras. Duro. Tanto é que a primeira pergunta foi: é verdade que você gosta de mim? É uma maneira bem legal de conquistar alguém e abordar, né? Abordar e conquistar, né? Mas bem ou mal, deu certo, né, Agnes? Deu certo. A minha referência de família não era muito boa. Meus pais se separaram, eu tinha aproximadamente 2 anos. E eu fui criado pelo padrasto, um ambiente de brigas, discussões, alcoolismo e enfim. E eu não tinha muitas referências. Com a adolescência, eu fui morar com meu pai, que era separado, e ele era uma pessoa muito, assim, muito reservada, muito grosso também nas palavras, e eu acredito que peguei um pouco dessas características, e eu acabei levando para o meu casamento, o que aconteceu, alguns problemas, alguns conflitos no início. Se casaram, a fase de adaptação não foi fácil, Lúcia? Não foi fácil. Quais eram as maiores diferenças e os conflitos que existiam? Sim, por ele ser grosso, né, agressivo nas palavras, não sabia como tratar uma mulher, né? E então ele vinha, acontecia algumas coisinhas, às vezes ele chegava em casa, estava algo fora do lugar e já começava. Ah, por que você não fez isso? Aí eu não aceitava ficar para trás, né? E começava, ele falava e eu rebatia. Então, pelo que eu estou entendendo, Wagner, ela não era submissa, é isso? Não, faltava um pouco de submissão. E na minha criação, a minha mãe ela sempre foi submissa, pelo que eu me lembro. Ela sempre servia o meu pai, então eu queria que isso fosse aplicado também no meu casamento. E com meu pai, com o crescimento junto com meu pai, eu aprendi a ser bem organizado, porque se ele visse no móvel um pouquinho de sujeirinha, ele passava o dedo e fazia aquela... Então, era bem criterioso. Então, eu chegava em casa, se eu via algum detalhe fora do lugar, eu questionava e às vezes não esperava o momento certo para falar, e isso gerava uma discussão, e a gente chegava a ficar dias sem se falar por pequenas coisas. E por que você não aceitava, Lúcia, ser submissa? Ah, eu queria... Se ele tinha direitos, eu também tinha. Então, Sabe o que eu acho que acontecia ali? Ele não sabia também como lidar. Então, a forma agressiva dele em cima dela fazia com que ela tivesse uma reação de defesa, né? A maneira dele falar te ofendia? Ofendia. Na verdade, eu tratava ela como uma filha, porque ela casou com 18 anos, então eu me sentia como um pai, e ela não teve a criação de pai. Então eu, às vezes, queria impor para ela algo do jeito que eu sou, então às vezes não funcionava. Então eu queria impor o meu jeito, queria impor as minhas regras, e ela foi criada de outra forma, e isso acabava impactando bastante. Quer dizer, a criação diferente acaba se chocando também, né? É difícil você conviver com uma pessoa que pensa diferente de você, que tem exemplos diferentes do que o que você teve. De repente, imagine, uma pessoa que está acostumada a viver com a mãe, as duas resolvem o que fazem lá, né? Se depara com um homem mandando, impondo, querendo discipliná-la e ainda de uma forma agressiva. A pessoa tem duas opções. Ou ela baixa a cabeça e fica ali vivendo aquilo, curtindo aquele sofrimento calada, ou ela rebate, e é o que gera muitas brigas e também muito sofrimento. Quer dizer, sem direção nenhuma dos dois lados, não tem por onde correr. A sensação é de que nunca isso vai passar. Me diz uma coisa, você já falou que não era submissa a ele, mas o Wagner, por sua vez, tinha uma maneira de se expressar que ofendia ela, que você era grosso, bruto, direto, ignorante. Sim. Mais ou menos isso? Isso, mais ou menos. Estou descontando, viu, Lúcia? Quer dizer, isso é um passado, né? Um passado. A pergunta principal, como que vocês resolveram isso, buscaram ajuda e se acertaram? Na terapia do amor. Nós participamos de algumas reuniões e nós assistimos sempre o programa e nós aprendemos bastante. Então eu fui amadurecendo a cada vez que eu assistia, que eu participava, eu fui aprendendo como me comportar, como que a mulher deve ser tratada.
E eu fui adaptando isso no meu casamento, eu fui vendo que estava dando certo. Então, em vez de eu falar estupidamente, eu maneirava nas palavras, eu procurava as melhores palavras e eu percebia que tinha uma reciprocidade. Vocês ficaram um tempo sem se falar? Foi mais ou menos isso, Lúcia, que aconteceu? Ficamos por 5 dias sem se falar, porque nas discussões, né, quem procurava sempre era eu. Só que aí eu decidi, não vou procurar mais. Se quiser ficar 3 dias, 5 dias, 10 dias sem falar, eu não vou procurar mais. Aí nós trabalhávamos, chegava, falava o básico, só perguntava alguma coisa, mas eu já tinha passado aquela ressentimento, aquela raiva, já tinha passado. Só que eu fiquei ali determinada, eu não vou falar. Se ele quiser vir procurar, procure, mas eu não vou falar. Se um estava na sala, o outro ia para o quarto. Se o outro estava no quarto, o outro ia para a sala. Então a gente sempre procurava estar distante e não procurava conversar um com o outro. Então alguém tinha que dar uma iniciativa e sempre ela procurava. Eu sempre resistia até o fim, eu não aceitava ficar para trás. O que você mudou, Agno? Hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu já aprendi a conversar com ela, ter paciência, tratar bem. Eu procuro hoje agradá-la. Então o nosso tempo ele é bem curto, mas eu procuro fazer as coisas do jeito dela, do jeito que agrada a ela, e ela, por sua vez, faz a mesma coisa. Então, a gente procura fazer isso. É aquilo que a gente sempre ensina, né? Quando um cede, quando um tem prazer em agradar ao outro, o outro também vai ter esse prazer, né? Então, as coisas começam a acontecer com alegria, naturalmente, sem forçação, né? O que mudou você, Lúcia? Devido às aulas da terapia do amor, eu aprendi como ser submissa, aprendi quando ele chegar nervoso, inclusive no casamento blindado também, eu aprendi você colocar água na boca, esperar passar, espera passar e depois conversa. Geralmente eu chego do trabalho estressado, então geralmente ela vinha com um problema, tá faltando isso, tá faltando aquilo, faz isso, faz aquilo. E eu geralmente chegava, já via algo de errado, algum detalhe que estava fora do lugar, alguma coisa que eu gostaria que tivesse feito e não estava feito, a janta não estava pronta, então era sempre um motivo de brigas. Então eu peguei um hábito de chegar, já dar um boa noite, dar um beijo, já vou direto pro banho, tiro todo o estresse, aí eu volto. Resolve, né? Resolve. Eu quero agradecer, Lúcia, a sua participação aqui na Escola do Amor, ao Agno também,